Nos últimos capítulos de Shingeki no Kyojin, nós vimos que a garota que foi resgatada pela Sasha acabou achando Falcon e Gabi. Será que ela irá denunciar eles para os militares? Fique comigo até o final desse vídeo que nós iremos falar tudo sobre o mangá 109 de Shingeki no Kyojin. Então, bora lá! Yo, Geeks! Aqui o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá 109 de Shingeki no Kyojin. O mangá começa com Falcon e Gabi indo até a casa dos pais da Sasha. Gabi ainda está pilhada com esses negócios de que os habitantes de Paradise são filhos do diabo e que ela não pode comer com essas pessoas. Falcon então toma as rédeas da situação e faz a apresentação para os pais da Sasha, dizendo para eles que eles são Ben e Mia e que eles acabaram indo parar ali por causa de terem fugido de maus tratos dos seus pais. O Sr. Brown então dá as boas-vindas para os garotos e fala que antes deles começarem a trabalhar, eles têm que tomar o café e que eles podem ficar ali o tempo que eles quiserem. A Sra. Brown acaba tentando ser gentil com a Gabi, mas acaba levando um tapão na sua mão, fazendo com que aquele lugar, aquele ambiente ficasse com um clima muito, mas muito pesado. Falcon tenta contornar ali a situação, mas não adianta, o clima acaba ficando pesado e, pelo que parece, Kaya, que é a garota que foi salvada pela Sasha, sabe de alguma coisa ali relacionado a Gabi e ao Falcon. O foco muda e nós vemos Azuma Bito junto com o comandante Zachary se despedindo ali no porto de Paradise. E mais uma vez ela parabeniza eles pela operação realizada em Marley. Zachary então agradece a diplomata, dizendo que se não fosse pela nação de Rizuru, nada daquilo teria acontecido. Azuma Bito diz para ele que espere em breve ver a ação do poder do tremor de terra, né? Tá meio estranha essa tradução desse poder, alguns falam tremor de terra, outros falam tremor da terra, outros apenas falam tremor, tá meio que condizente isso, eu tô esperando meio que uma tradução oficial, porque cada tradução, cada mangá ou cada capítulo tem algo diferente nesse nome. Então, para vocês aí, eu vou ficar ainda com tremor de terra, porque parece mais condizente com aquilo que é o poder, né? Então, por mais que os outros mangás sejam um nome diferente, eu vou acabar trazendo aqui nos vídeos do Geek Brasil como um nome de tremor de terra, até sair uma tradução oficial ou até a gente ver isso sendo traduzido pelo Crunchyroll no anime. Pelo que a gente percebeu, a Azuma Bito, ela é um pouquinho gananciosa. Já deu pra perceber isso no mangá, mostrando que a nação na qual ela representa é um pouquinho gananciosa. E isso pode ser uma baita pedra de tropeço na vida dos moradores de Paradise. Primeiro, como a nação envolve tudo aquilo olhando para a ganância, qualquer coisa que venha fora disso pode ser algo muito prejudicial à nação, né, de Paradise, né? Toda ali esse novo contexto que está sendo a globalização que Paradise está tendo, né? Isso acaba meio que me deixando um pouco com o pé atrás com as ações impostas, né, pela própria nação de Rizuru. Isso pode parecer um pouco distinto, mas provavelmente alguma coisa pode estar ligada também ao que o Eren esteja planejando junto com o Zack, para eles não ficarem tão dependentes desta nação. Isso é muito essencial para que Paradise possa ter autonomia para se aliar com quem ela quiser e entrar em guerra com quem for contra essa autonomia que essa ilha está tendo. Para mais vídeos de Shingeki no Kyojin, não deixa de dar o like nesse vídeo e também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. A cena muda novamente e nós vemos Randy sendo confrontada pelos jornalistas e também pelos comerciantes que estão ali querendo saber a verdade, já que os voluntários que estavam ajudando a construir a cidade de Shingashima, eles acabaram sendo presos pelo comandante Pixis e também que parece que vazou a informação de que o Eren estava sendo confinado. Pelo que parece, a gente às vezes olha, observa assim que o Eren estava sendo confinado, parecia ser uma informação pública e de repente não é uma informação pública, e de que a tropa de exploração, todas as tropas estavam escondendo essa informação de toda a população, né? Ou seja, como que o herói nacional que ajudou o Paradise a vencer a primeira batalha contra os Marleyanos estava preso. Então toda a população queria saber isso, porque qual o motivo disso?
Hanji acaba ficando meio encurralada, ela diz que não tem como dar essas informações, até que Flegel fala pra ela e a confronta, dizendo: olha, você me ensinou que sempre a gente tem que dizer a verdade. E aí nisso vem aquele novo jornalista lá que a gente está acompanhando agora na saga do anime. Ele também confronta ela dizendo: vocês disseram pra gente que nós temos sempre que lidar com a verdade e que a verdade ela não pode ser oculta. Então por que vocês estão ocultando a verdade de nós? É muito interessante a gente observar de como quando a verdade é ensinada, a mentira nunca mais tem vez. Então eles acabam meio que ficando indignados, né, com a hipocrisia que a própria tropa de exploração estava tendo. Eles que brigaram ali junto com a tropa de exploração, os comerciantes e a população, eles que derrubaram o falso reinado ali do rei Fritz, né, do falso rei Fritz, e também do comandante, do Lorde ali, Rod Reis. Eles que ajudaram toda nessa locomoção estavam sendo ludibriados novamente pela tropa de exploração, e assim eles falaram: não, isso não dá para aceitar. Vocês nos ensinaram que a gente não pode ser manipulado pelas pessoas, agora vocês estão querendo nos manipular? Não, isso não está certo. A gente precisa saber a verdade. A população precisa saber a verdade, porque a mentira não leva a lugar nenhum. Hanji entra numa sala e a gente descobre que a informação de que o Eren estava confinado havia vazado pelos novos recrutas e também pelo Float. A comandante então pergunta para eles por que eles fizeram isso, e Roger acaba tomando a frente dizendo que o Eren não havia feito nada, que o Eren era um herói daquela batalha e que ele bateu de frente com os Marleyanos e saiu vitorioso disso. E é por isso que ele merecia ser liberto. Roger bate de frente com sua comandante, defendendo o Eren de tudo quanto é jeito. Ele afirma que se não fosse por ele, o próprio Eren, todas as pessoas de Paradise já estariam massacradas pelas demais nações do mundo. Hanji manda prender todo mundo ali que estava naquela sala por ter vazado a informação para a imprensa, e Roger acaba dizendo que só fez aquilo porque ele achava que aquela coisa que ele fez, né, vazar as informações, era o correto para a população de Paradise, que tudo que ele faz é envolvente à nação de Paradise. A comandante então acaba ficando só na sala e ela lembra da tortura que ela tinha feito para saber quem era o verdadeiro rei dentro das muralhas. Ela fica frustrada com as palavras que ela lembra e ela acaba não deixando se abater, diz que ela precisa fazer algo a mais ainda. Mikasa então vai até a cela de luz e ali a gente descobre que a garota, ela é aquela menininha que a Mikasa bateu continência lá no começo do mangá. Luz então questiona Mikasa se ela havia entrado na tropa de exploração por causa do Eren. Mikasa então pede para ela ficar quieta, para ela não continuar falando nada mais, e a Luz acaba batendo continência para Mikasa, fazendo um entendimento de que aquilo lá era uma ordem e ela estava acatando aquela ordem. Mikasa acaba tendo uma dor de cabeça das várias que ela já teve, e a gente acaba ficando sempre com esse questionamento do que é essas dores de cabeça que a Mikasa tem. A gente percebe que toda dor de cabeça que ela tem vem com algo envolvendo algum flashback. Eu poderia arriscar, será que isso tem a ver com alguma viagem no tempo? Será que a Mikasa tem algo relacionado a esse tipo de poder, de manipulação de algumas coisas? De acordo com o que eu for digerindo este capítulo, provavelmente dê para trazer algumas teorias envolventes também a essas dores de cabeça que a Mikasa tem. Porque não é normal. Toda hora dá esse foco a essa dor de cabeça, tem alguma coisa envolvendo a isso, e dá para dizer algumas informações que ela pode ter também relacionados a algumas partes que a gente já viu no mangá e que já dá para encaixar com alguns pontos que ela anda tendo. E o flashback que a Mikasa tem é que ela lembra novamente de como o Eren havia salvado ela dos sequestradores, dizendo para ela que agora estava tudo bem, que agora tudo ia ficar bem. É genial como Isayama não deixa nada passar. A gente percebe que era uma coisa de lá atrás, lá no começo do mangá, e ele traz pra gente agora, pá, na sua cara, e sendo que essa garota já estava ali no decorrer da história para um bom tempo, né? Desde quando começou essa narração da história do Eren invadindo a nação de Marley, essa garota já estava ali nesse meio, e a gente foi percebendo, até que nesse capítulo a gente tem a revelação de que aquela menina, a Lois, era a garota que a Mikasa havia salvado lá atrás do mangá. Então é muito interessante como o Isayama ele é incrível e como ele tem a sua história na palma da sua mão.
A cena muda e a gente vê o comandante Pixis visitando Yelena e, é claro, com seu sarcasmo sempre em dia, falando pra ela que a vista que ela está tendo daquela janela era muito bonita. Na sua conversa com Yelena, Pixis afirma que Float acabou sendo usado pela garota para que ela pudesse chegar até um certo ponto. Esse certo ponto era mais ou menos uma localização perto da residência do Eren. E ali ela havia encontrado Yeager dizendo para ele algumas coisas que havia mexido com a cabeça do rapaz. E depois disso, Eren passou a agir sozinho e acabou tomando a iniciativa de invadir Marley. Para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. A cena muda e a gente vê Gabi e Falcon ali nos estábulos da família Browns. E o cavalo da Sasha acaba fazendo algo com a garota que muitos de nós já gostaríamos de ter feito. O cavalo acaba mordendo a cabeça da Gabi, fazendo ela escorregar na poça de água que eles estavam limpando ali nos estábulos. Gabi acha, é muito engraçado essa manipulação que já está impregnada na cabeça da garota. Ela acha que o cavalo está sendo manipulado pelos demônios, que eles já sabem aquilo que ela fez. Pelo contrário, o Falcon, pelo caminho mais racional, acaba dizendo para ela que ali não, ali é apenas um cavalo. A garota fala para Falcon que as demais nações irão aparecer ali e irão massacrar aquela ilha. Falcon fala para Gabi que o Rain ou o Zack irão vir para resgatar eles. Gabi fala para Falcon que o Zack é um traidor e pergunta para ele como que ele não consegue odiá-lo. Falcon ignora a garota e pensando, ele diz que ele não pode falar para a Gabi que foi por causa dele que todo aquele massacre, né, por causa da carta do Eren que ele enviou para sua família, ele acabou meio que começando toda aquela treta envolvendo a Marley. Kaia chega dizendo que era a hora do almoço e ela acaba chegando revelando para os demais de que todas as crianças que moram naquela fazenda eram órfãos de algo que aconteceu há 4 anos atrás e a própria rainha História ajudava aquela fazenda com os custos que consequentemente ajudava aquelas crianças que tinham ficado sem pais há 4 anos atrás. Gabi acaba dizendo que aquilo que aconteceu foi culpa deles e que todas aquelas consequências eram expiação dos pecados dos Eldianos. Kaia e Falcon não entendem a afirmação que Gabi está fazendo. Kaia então pergunta para a garota se é aquilo que eles aprendem em Marley. E através disso Falcon e Gabi ficam surpresos, porque a garota acabou ajudando eles mesmo sabendo das suas origens. Gabi então tenta matar Kaia, mas Falcon, graças a Deus, acaba impedindo essa loucura que a garota possa estar fazendo. Outros garotos chegam perguntando se estava tudo bem, se tudo aquilo que estava acontecendo estava bem. Que Gabi, né, que na verdade era a Mia, estava querendo agredir o próprio irmão porque ela estava com ciúmes da Kaia. Falcon então pergunta para ela por que ela ajudou eles novamente. E Kaia fala para eles que não irá denunciar eles, porque se ela quisesse fazer isso, já teria feito faz tempo. Kaia leva eles até o vilarejo onde ela morava e começa a dizer para eles que através disso um dia um titã de 3 metros acabou chegando na cidade, fazendo com que todos conseguissem correr, menos sua mãe que era aleijada. A garota que Sasha salvou diz que ficou horas gritando até entrar em estado de choque vendo sua mãe ser devorada. A garota também diz que depois de um tempo descobriu que os moradores de Paradise eram chamados de demônios pelas pessoas que moravam fora das muralhas. Kaia confronta Gabi e Falcon perguntando por que sua mãe era chamada desse jeito. E Gabi acaba dando a resposta padrão, dizendo para eles que há 100 anos atrás o povo dos Eldianos fazia com que os Marleyanos fossem escravos e eles eram massacrados e bababá, 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 toda aquela história. Mas Kaia então confronta ainda mais Gabi dizendo, cara, isso foi há 100 anos, como que minha mãe pode estar ligado a algo que aconteceu há 100 anos? Falcon então revela para Kaia que sua mãe não era culpada de nada, que a sua mãe havia sido colocado em um fogo cruzado, infelizmente, para que Marley pudesse medir as forças que Paradise tinha militarmente, para ver se podia ou não combater ou enfrentar esses titãs, ou realmente combater as pessoas que estão dentro das muralhas, se as forças militares das pessoas que estavam dentro das muralhas eram fortes o suficiente para bater de frente com os Marleyanos. Kaia então diz que Falcon não tem por que pedir desculpa, de que não era a culpa deles ter nascido em Marley e que a família Browns havia sido convidada
para comer no restaurante aonde os marlianos eram voluntários. Gabi então pergunta para ela por que ela faria isso, e a Kaia responde dizendo que ela quer ser igual a Sasha, e o capítulo se encerra. Já dá para perceber que de pouco em pouco Isayama vai construindo essa nova saga do mangá. A gente percebe que a gente já passou da parte da saga em que eles confrontaram os marlianos lá no próprio país deles. Agora a gente já observa que ele vai encaixando esses novos personagens que realmente refletem em outros personagens, mas eu vou chegar falando disso já já. E acaba meio que a gente começa a ver como esses reflexos de coisas colocadas pelo autor vão se encaixando. A gente vai percebendo como o fato do Eren estar ali um pouco ali escondido de um pouco de tudo aquilo que afeta a população, pelo fato de que essa informação chegou pra gente, mas pro povo ali que vive em Paradise não havia chegado. Isso acaba ocasionando uma treta muito grande, assim como foi visto ali com a Range. E a gente percebe que esse fato da história estar grávida vai acarretar em alguma coisa muito grande pro mangá. E a gente percebe também como as coisas vão caminhando nos pensamentos da Mikasa. Tudo isso envolvendo um novo poder, um despertar de algo muito grande. Será que a gente terá algumas revelações ampliadas na memória da Mikasa? Será que a gente pode ter alguma viagem no tempo envolvendo tanto a Mikasa quanto também o Armin? Já que a gente percebeu lá na saga do Coruja que ele diz, né, os nomes da Mikasa e do Armin. Por algum motivo ele diz aqueles nomes. Então tudo aquilo pode estar se encaixando nessa saga. E além do mais, a gente tem que falar da herança do Esquadrão 104. A gente já percebe que todas aquelas pessoas que foram considerados heróis já estão influenciando outros jovens, né, outros adolescentes. A gente percebe claramente que a Luz é fã da Mikasa. A gente percebe que o Roger tem uma admiração muito grande pelo Eren. A gente percebe claramente também a admiração que a Gabi e o Falcon têm pelo Reiner. Também a gente não pode deixar de fora como a Kaia se inspira na Sasha, de como ela herdou essa coisa que a Sasha tem. Por mais que ela seja tímida e toda a sua personalidade seja algo diferente daquilo que a Sasha tinha, né, que era o nosso alívio cômico perante, a gente ainda só tem o Cone na história. Tudo isso baseado naquilo que o Isayama está construindo vai se encaixando de pouco em pouco, e a gente vai vendo essas informações que provavelmente o capítulo 110 vai ser o centro disso tudo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem no comentário se vocês acham que finalmente Gabi vai parar de achar que os moradores de Paradise são filhos dos demônios. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja Caneca Filosofal. E claro, nós temos modelos incríveis de Shingeki no Kyojin. E eu tenho uma dica para dar para você. Se você quer comprar a caneca e você acha que está sendo meio abusivo o preço do frete, faz o seguinte, vai lá com seus amigos. Se você provavelmente que você gosta de anime, provavelmente você deve ter uns 2, 3, 4 amigos que curtem animes também. Então peçam a caneca junto para pagar um frete único. Olha que genial. Vocês pedem até de 3, 4 canecas, ou provavelmente 2, também dá para fazer isso. E vocês dividem o frete e fica algo mais barato para você. Se você e seu amigo quer comprar uma caneca, vocês podem mesmo vocês dividirem o preço do frete e fazer com que os dois tenham canecas incríveis pela sua coleção. Vai lá na nossa loja Caneca Filosofal, compre uma caneca e ajude esse canal que ainda não monetiza a permanecer no ar. Conheça as nossas redes sociais, elas estão na descrição desse vídeo. Também não deixe de acompanhar os nossos parceiros que estão aqui embaixo também. E também baixe o app do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo a cultura pop. Isso eu já falei para vocês milhares e milhares de vezes, mas eu não canso de falar que o Geek Brasil é um dos melhores apps para você se manter informado envolvendo a tudo relacionado à cultura nerd. Lá tem todas as categorias prováveis e improváveis para o mundo nerd e geek. Vá lá na Play Store, baixe o app do Geek Brasil, porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo, pessoal! Valeu!